Olá, hoje nós vamos falar sobre o novo Código Florestal, como está tramitando o projeto de lei do novo Código Florestal, quais os avanços, quais as novidades que existem dentro desse projeto de lei. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença do Murilo Pedroni, que é da Federação de Agricultura, e do advogado da área ambiental, Vitor Ataíde, da Davi Ataídes Advogados. Nós vamos começar, Vitor, saber como é que está a tramitação desse processo hoje no Congresso Nacional. Esse projeto passou pelo Congresso, foi para o Senado, como é que está tramitando isso? O projeto de lei saiu em junho da Câmara dos Deputados, foi para o Senado, onde vem passando pelas comissões respectivas, né? Já passou por 4 comissões, a de Ciência e Tecnologia, Constituição e Justiça, Meio Ambiente e Agricultura. E, recentemente, esta semana ainda, foi aprovada a sua votação em regime de urgência, o que deve acontecer agora na semana que vem. Se esperava que se votasse essa semana, acredito pouco provável, hoje é a sexta e ainda não foi votado. Tudo indica que se espera que vote na terça que vem. Só que como ele vai sofrer ainda muitas emendas em plenário, cerca de 50 emendas em plenário, o processo legislativo brasileiro exige que ele retorne à casa de origem. Então, com essas emendas, se aprovado no Senado, ele ainda voltará à Câmara dos Deputados para que essas emendas sejam apreciadas, aí sim seguir para sanção ou não da Presidência da República. Certo. Imagina-se que há um consenso nesse processo, Murilo? Olha, Almir, o consenso vamos dizer assim, é o desejo de todos, né? O que vem sendo muito falado, eu até concordo em certas opiniões, é que esse é o código chamado possível, de acordo com todos os debates que foram feitos, né, com muita clareza, com argumentos técnicos, deixando um pouco a paixão de lado, com os argumentos colocados, esse foi o código possível que foi buscado entre os consensos de ambos os lados que debateram sobre essa temática ambiental. Um código florestal, ele tem alguns atores bem definidos, né? Tem o agricultor, né, que hoje não corresponde a 40%, né, da população brasileira, não sei se chega a isso. Cerca de 28%, 24% da população brasileira, de acordo com o IBGE. E 70% da população da área urbana que quer preservação, né, e também com a internacionalização da questão ambiental, né, se dá um papel importante à preservação do meio ambiente, mas existe um conflito entre preservar o meio ambiente, produzir alimentos, fazer com que a área rural seja sustentável, né? Como você vê isso, Murilo? Assim, eu até digo que infelizmente teve essa polarização, né, dos chamados ambientalistas e ruralistas. O que talvez seja interessante para a população, vamos dizer assim, da zona urbana, saber é que não existe uma sem a outra. O produtor rural, ele vai precisar muito da água, da biodiversidade, para continuar produzindo cada vez mais alimentos. Destaca-se aqui que o Brasil tem um alimento mais barato e mais saudável do mundo. Então ele vai precisar cada vez mais da biodiversidade para produzir mais na sua mesma área de produção, né, chamado aumento da produtividade. E contrapartida, as áreas, vamos dizer assim, protegidas, elas vão precisar dos produtores rurais exatamente para poder tomar conta delas. Porque se a gente simplesmente abandonar as áreas protegidas e incentivar o êxodo rural através da eliminação da produção de alimentos em prol da recuperação de toda a área nativa, essas áreas protegidas vão ficar à mercê de mais desmatamentos daquelas pessoas ainda que têm aquela visão retrógrada de querer desmatar, ampliar sua área e tudo mais, madeireiros, enfim. Então, se a gente fosse olhar na luz da legislação atual, do atual Código Florestal, qual o percentual de propriedades agrícolas que estariam
cumprindo aqueles 20% de reserva legal e as áreas de preservação permanente, de APP, que muita gente não entende muito bem, o que é reserva legal, o que é área de proteção, de preservação permanente. Hoje, seguramente, mais de 90% das propriedades rurais brasileiras, elas estão fora da legalidade. Os produtores hoje eles estão produzindo fora da legalidade. E esse código, ele busca exatamente isso, é a regularização da produção agrícola brasileira, produção de alimentos no Brasil, com a produção, a preservação ambiental dentro das propriedades rurais. Certo. Vitor, essa lei foi feita em 1965, né, logo após o Código Florestal atual, a implantação do sistema militar no Brasil, né? Você vê novidades aí interessantes na nova lei? É só um comentário sobre o dizer aqui e o programa chama Reflexões. Ele falando aqui me trouxe uma reflexão. 80%, me corrija se eu estiver errado nesses números, doutor. 80% da produção nacional é para o consumo interno. 80% da produção de alimentos nacional é para o consumo interno. Se a gente tiver reduzida essa produção, pode haver um aumento nos preços dos alimentos. Né? Sim, é a lógica de mercado. E o êxodo rural, que você mencionou muito bem, os agricultores que vão para a cidade por falta de chances no campo, que pode ser ocasionado pela redução da produção, o que eles ocupam na cidade? Encosta de morro e muitas vezes beira de córrego, porque não tem o saneamento adequado, ou seja, APPs também. Então a APP pode fazer ele sair do meio rural e ocupar o meio urbano. Então a reflexão. Olha, agora voltando à sua pergunta, uma novidade que me chama muita atenção e que me preocupa é em função das funções do CONAMA, né? Muito se tem discutido a respeito de reserva legal, de APP. A maioria da discussão que você vê nos debates das televisões e jornais são essas temáticas. Mas eu chamo a atenção para, não vamos dizer usurpação, mas diminuição das funções do CONAMA. Uma coisa que me preocupa no projeto de lei do novo Código Florestal é que ele deixa para uma próxima legislação, lei lato sensu, lei aprovada pelo Congresso Nacional, a definição das áreas de utilidade pública e interesse social. Isso daí é muito perigoso, porque o processo legislativo brasileiro é muito lento. Então, o que hoje o CONAMA faz, definindo muito bem essas áreas, pode vir a ser deixado para leis futuras. Hoje o CONAMA define essas áreas de forma célere, de forma técnica. É um conselho que tem participação de membros da sociedade. Então, tem democracia nessas definições. E se você deixar Qual que é mais democrático, o Congresso Nacional ou o CONAMA? Não me põe nessa. Eu acredito que o Congresso Nacional que é a própria tradução da democracia, né? Mas para definir tecnicamente, para responder de forma mais célere e efetiva aos anseios da sociedade, e até mesmo do poder público, porque a gente tem que lembrar que as atividades de utilidade pública são atividades, são intervenções também do poder público, construção de saneamento básico, estradas, ou seja, se você não tiver essa definição clara de intervenção em APP, né, que hoje é estabelecida pelo CONAMA e pode vir a ser deixada para uma legislação ordinária futura, até na hora do poder público, do município, do Estado ou da União, construir uma rodovia, ele vai estar engessado em função da não definição do que seria uma área de utilidade pública ou interesse social. Então, a seu ver, isso deveria estar definido agora, já dentro desse projeto de lei? Eu preferia, humildemente falando, que deixasse essa competência para o CONAMA, que é mais célere. Ninguém vai conseguir chegar a um acordo para definir isso e também para mudar, se for acrescentar outras atividades. Seria uma forma, né, Murilo? Eu acho que nesse caso aí de se passar um projeto de lei, né? Porque eu acho que não trabalhando nesses conceitos aí, talvez. Exatamente. Eu entendo que muitas das vezes essas de deixar para futuras legislações questões como essa, utilidade pública e tudo mais, é uma forma do governo estar meio que descentralizando. Porque, de acordo com o último relatório, né, que a gente não sabe ainda se vai ser o final ou não, o governo está deixando muito
a cargo dos estados fazerem essas definições, ou seja, o estado, de acordo com as suas peculiaridades, é o Conselho Estadual de Meio Ambiente que vai definir novas atribuições, vão respeitar aquelas do CONAMA que já estão colocadas hoje, mas novas atividades que tenham esse caráter, é o Conselho Estadual de Meio Ambiente que vai passar a ter essas definições, vai ter essas novas atribuições. Existe um receio dos ambientalistas, acho que até um pouco do centralismo da União, né, de que tudo tem que ser centralizado na União. Existem outros que já defendem a ideia de que o Estado deva ter o poder também de definir a sua própria política ambiental, porque os ecossistemas, os biomas são diferentes, né? Os ecossistemas são diferentes, as demandas socioeconômicas e ambientais são diferentes, né? É interessante ou não essa questão de deixar para os estados uma liberdade maior de coordenar esse processo ou manter isso centralizado na União? Eu acho que seria interessante deixar para os estados, sim. Podia fazer uma ressalva nas zonas que tenha uma interseção interestadual, né, de um determinado bioma, de determinado ecossistema, tivesse uma interveniência do IBAMA, vamos supor, nessas regiões. Mas de resto, deixar para os estados eu acho que é uma boa alternativa. Inclusive, no relatório aprovado agora no Senado, ficou estabelecido que os conselhos estaduais que vão definir quais são as atividades de baixo impacto ambiental, né, que são possíveis de intervenção em APP. Isso daí, no meu ver, a resolução CONAMA 369, ela já prevê isso. Só que os conselhos não fazem isso, não querem, vamos dizer assim, entrar nessa, né? Exatamente. Os conselhos não fazem isso, infelizmente. Mas seria uma grande ferramenta para os conselhos, hoje em dia, na lei em vigor, estabelecer intervenções que seriam de baixo impacto ambiental e que seria possível de intervenção em APP e eles não fazem. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já, fique conosco.